Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso você já sabe, né? Deixa o seu like, o seu comentário aqui embaixo, se inscreva nesse canal, também vá lá no meu Twitter e no meu Instagram, onde o diálogo acontece, para que você fique sabendo de tudo o que rola por aqui. E para esse canal ser seu mesmo, para valer, nós temos também mais uma opção que é a membresia, isso mesmo, botão aqui embaixo, seja membro. Sendo membro você ajuda os vídeos desse canal a irem mais longe, a qualidade técnica do canal a melhorar e também, claro, a frequência de vídeos aumentar também. Se esse vídeo está chegando até você, muito se deve à ajuda dos membros aqui do canal que receberam esse vídeo com bastante antecedência. Sem mais delongas, vamos ao tema do nosso vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar daquelas referências literárias que fazem parte da minha história, fazem parte da minha formação cultural e, no caso de hoje, fazem parte da história da humanidade como uma das obras mais importantes das ciências humanas. Estamos falando da obra muito citada, muito mencionada, talvez pouco lida, de Max Weber, Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Isso mesmo, Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, livro do começo do século XX, 1904, 1905, e que ainda hoje permanece como uma das grandes obras que a gente precisa ler. Diferente de muita gente que fala sobre essa obra, certo? Como sempre, você tem o link aqui na descrição para que você adquira essa obra na Amazon, esse livro ali na Amazon. Também tem o link para o meu curso sobre como preparar um estudo bíblico. Agora, por que eu digo que tem tanta gente assim que comenta sobre a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que cita ou menciona o Weber, mas não leu o livro? Pelo menos essa é a minha impressão. Pela minha experiência no colégio, no cursinho, assistindo na televisão alguns pensadores, gente da filosofia, da história, falando sobre Weber, falando sobre protestantismo, falando sobre capitalismo e mencionando esse livro, e quando eu fui lá ler, eu falei, não é possível. Essa galera não leu. Essa galera tá falando de outra coisa que não é o Weber, que não é Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, é alguma outra coisa. O que geralmente eles falam? Vou dar uma recapitulada para você. Se você já ouviu esse papo em algum lugar, saiba que isso não é bem o que o Weber diz. Eles dizem o seguinte, que o capitalismo ele prosperou nas nações protestantes porque com a chegada da teologia da predestinação, não era mais possível saber quem era predestinado e quem não era. E aí o sinal de que você é predestinado era a sua prosperidade financeira. E aí, se você tem prosperidade financeira, você é salvo, então, na verdade, você trabalha muito para você ter prosperidade financeira e mostrar, então, que você é salvo. Então, tem muito trabalho nas nações protestantes e, então, o capitalismo prosperou ali. E você vai ler o Weber, você vê que é uma ideia muito mais sofisticada. Aliás, é um conjunto de ideias muito mais sofisticadas do que essa elaboração que é até um tanto pueril, né? Aliás, vários motivos para que isso seja assim bem problemático quando a gente compara com o que Weber escreveu. Para começar, de fato, Weber se concentra mais na vertente protestante puritana, no puritanismo, que é calvinista, e que tem uma nota forte de predestinação ali. Então, ele se concentra nisso, mas ele não se limita ao protestantismo de raízes puritanas, né? Você vai ver que tem ali capítulos, por exemplo, sobre Wesley, sobre o wesleyanismo e tal. E assim, quem é wesleyano, quem é metodista, sabe da preferência pela teologia arminiana e que não tem tanta ênfase assim na predestinação que os wesleyanos têm. Quer dizer, só aí já é problemático achar que a relação de sucesso, e essa sim a gente encontra no Weber, Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, uma relação de sucesso, de uma boa amálgama entre capitalismo e protestantismo, de sucesso do capitalismo nos países protestantes. Agora, as origens disso, os motivos que Weber traça, são bem mais complexos e sofisticados do que essa explicação curta que eu ouvi muito
no ensino médio, ouvi muito no cursinho, vi já gente na televisão falar isso, alguns desses filósofos famosos aí da moda, falando essa bobagem, né? E que na faculdade, quando eu fui ler Weber, eu falei, poxa, não é bem isso. A gente vai falar um pouquinho do que Weber realmente quer dizer com o êxito do capitalismo nas nações protestantes, e vamos falar um pouquinho da importância, por que esse livro é de fato importante e por que talvez você devesse ler, né? E a primeira coisa que esse livro é importante e talvez você devesse de fato ler é que é um livro de um sociólogo que não tem uma visão sobre o capitalismo que seja totalmente crítica, até é crítica, mas não num sentido de querer destruir o capitalismo ou achar que o capitalismo é o grande vilão de todo mundo. A gente está falando aqui de um sociólogo do começo do século XX, antes da Revolução Russa, que já tinha uma visão, digamos assim, mais positiva ou menos negativa do capitalismo, e um sociólogo que é, em grande medida, crítico de Karl Marx. Então, se você quer uma sociologia que é crítica ao marxismo, Weber talvez seja um bom lugar para começar. Então, isso já seria suficiente para a gente imaginar uma sociologia ou uma importância de você começar aí o estudo de uma boa sociologia a partir do Weber, né? Então, esse já parece ser um bom motivo. O segundo bom motivo é tentar entender quais são os elementos do protestantismo que o Weber enxerga, alguns deles teológicos, alguns deles de ordem ética teológica, que fazem com que nações, na sua origem protestante, tenham sido tão exitosas na adoção e no desenvolvimento, sobretudo, do capitalismo, né? Existe uma questão que essa é corretamente apontada por muitos professores meus de ensino médio de cursinho, de que na ética protestante o lucro não é necessariamente um problema. E que em alguns momentos na ética católica o lucro é mais problemático, né? Interessantemente, o Weber, nesse aspecto, faz uma comparação em Ética Protestante do Espírito do Capitalismo entre como os puritanos entendem o lucro e como os judeus entendem o lucro, né? E ele fala mais sobre o judaísmo em outras obras, né? Mas a compreensão do Weber a respeito do que o protestante entende sobre o lucro é bem interessante e certamente existe uma relação entre a aceitação do lucro e a prosperidade do capitalismo. O Weber, inclusive, ele monta uma alegoria bonita sobre isso, logo no começo do livro, quando ele fala sobre música. Ele diz que o ser humano sempre produziu música e o ser humano sempre almejou lucro. Isso não veio com o capitalismo. Antes do desenvolvimento capitalista, que é uma coisa da era moderna, né, da era contemporânea nossa, antes do desenvolvimento do capitalismo, o ser humano já buscava lucro. E desde sempre o ser humano buscou algum tipo de lucro. E desde sempre o ser humano fez música. A questão é que com o surgimento das escalas gregas, Pitágoras, né, as escalas pitagóricas e tal, a música ganhou um certo tipo de organização e racionalidade. E o capitalismo, ele deu à busca pelo lucro organização e racionalidade. E ao buscar organização e racionalidade nas relações humanas, o capitalismo encontra nas sociedades protestantes um ambiente mais fértil, onde a ética do trabalho é mais presente. Então, assim como as escalas musicais trazem racionalidade a uma maneira de compor a música, a ética protestante do trabalho fornece para o capitalismo um tecido social mais favorável para o seu desenvolvimento. Do que a gente está falando? A gente está falando aqui de um tipo de ética em que todo trabalho é digno,
em que não existe trabalho de gente boa e trabalho de gente ruim. Trabalho honesto, todos eles são dignos. E nas sociedades protestantes, isso aconteceu com uma ênfase muito maior do que nas sociedades de tecido mais católico, né? Nas sociedades protestantes, o ferreiro tinha valor por produzir aquelas obras de ferro que ele produzia. Quem trabalhava na indústria têxtil encontrava o seu valor de vida trabalhando ali naquele lugar. Então, o tecido social montado a partir de uma sociedade em que todo tipo de trabalho é digno, é um tipo de tecido social mais propício a adicionar racionalidade a essa busca pelo lucro que o capitalismo adiciona, que sempre houve na humanidade a busca por tentar produzir algo que trouxesse um benefício, né? Então, o Weber ele vai trabalhar essa questão do tecido social protestante com bastante profundidade. Eu estou colocando aqui um pouquinho dos elementos que ele traz, não é muito, né? Mas com bastante profundidade, com bastante maturidade, e para a gente compreender o êxito social também das nações ao longo do século XX, Weber funciona como uma espécie de futurista no seu tempo. Ele entendeu, se você perguntasse para Weber quem que daria certo, se perguntasse para Weber, Weber, tá aqui, olha no futuro, isso aqui é a Guerra Fria, quem que você acha que vai vencer a Guerra Fria? Weber muito provavelmente acertaria no seu palpite protestante, tá certo? Então, ele ajuda muito a gente a entender o desenvolvimento protestante do século XIX, olhando para trás, e surpreendentemente Weber, quando olha para frente, sem ter essa pretensão de olhar para frente e prever o futuro, ele prevê o futuro muito bem. E nos ajuda a entender muito do que acontece no século XX, na economia, na sociedade como um todo, nos aspectos sociopolíticos também. Weber é sempre uma excelente leitura, fez parte da minha formação. Eu espero que você tenha bom proveito desse vídeo, tá certo? E se você gostou dele, claro, deixa o seu like, recomenda ele para alguém, compra o livro, também dá uma olhadinha nos meus cursos aí, no meu curso sobre como preparar um estudo bíblico, se você gosta dos estudos desse canal, tá certo? E torne-se um membro, receba esse tipo de vídeo com antecipação, também tem acesso a conteúdos exclusivos, lives exclusivas, enfim, uma série de vantagens que você conhece clicando no botão de Seja Membro aqui, tá certo? Esse era o meu recado de hoje, eu vou ficando por aqui e até a próxima!